Fala galera, bom dia, aqui quem fala é o professor JP e hoje a gente vai ver sobre as retas, as posições relativas às retas, tá bom? A gente viu na última aula aqui que era reta, ponto, plano e a gente vai ver hoje as posições relativas a elas. Vamos lá. Primeira classificação que a gente tem das posições relativas entre as retas é o que? São as retas paralelas. Quando que a gente chama duas retas de paralelas? Vamos lá. Quando elas não se encontram. Ela vai ser exatamente dessa forma aqui, ó, tá vendo essas duas linhas azuis aqui? Se eu fizer o prosseguimento delas, ou seja, porque, lembra que eu falei com vocês que as retas são infinitas, ou seja, não tem começo e não tem fim? Essa reta R aqui, ó, ela não começa aqui e termina aqui. Ela passa por aqui, ó, ela seguiria até o infinito. Essa reta S, a mesma coisa, seguiria. Se eu continuar a fazer o prosseguimento delas aqui, ó, elas nunca vão se encontrar. Quando é dessa forma, a gente fala que as retas são paralelas. Quais são as características dessas retas paralelas? Ó? Elas possuem a mesma direção e elas não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, não existe um ponto que vai pertencer à reta R e à reta S ao mesmo tempo, caso elas sejam paralelas. Beleza? Como que eu represento isso? Como que eu vou enxergar na figura, por exemplo, se elas são paralelas? Primeiro, você vai bater o olho e vai enxergar, né? Você vai conseguir imaginar mais ou menos se elas se encontram ou não. Ou então, utilizando essa simbologia aqui, ó. Tá vendo? R, duas barrinhas e o S. Toda vez que aparecer isso aqui, ele está confirmando para você que essas retas são paralelas. Beleza? O segundo tipo que a gente tem é praticamente o oposto das retas paralelas, são as retas coincidentes. Quais são as características delas? Ó? A mesma coisa das retas paralelas, elas possuem a mesma direção, ou seja, se ela é em pé, se ela é horizontal, vai ser horizontal, vertical, vertical, então inclinado, vai ter a mesma direção. Só que a diferença é que lá nas paralelas a gente não tinha nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se cortavam, não se cruzavam de jeito nenhum. Já aqui nas retas coincidentes, elas são exatamente iguais. Todos os pontos delas são em comum. Todos os pontos que pertencem à reta R também pertencem à reta S nesse caso. Como que representa isso? Ó? Tá vendo aqui, ó, aqui embaixo? É o R com 3 tracinhos e o S do lado. Quando aparece assim, quer dizer que a reta R e a reta S são coincidentes, beleza? Agora a gente tem um outro tipo de reta. A gente viu as retas paralelas, que elas não se cruzam, e as retas coincidentes, que elas são exatamente iguais, que todos os pontos são incomuns. As retas concorrentes são o quê? São que só possuem um ponto em comum. Ou seja, existe apenas um ponto que vai cortar a reta R e a reta S. Então, elas não possuem a mesma direção e possuem apenas um ponto em comum. Normalmente, elas formam assim, ó, um X, elas vão se cruzar assim, ó, em algum ponto. Beleza? E por último, a gente tem um caso particular das retas concorrentes, que são as retas perpendiculares. Ela funciona exatamente igual às retas concorrentes. Ela só tem um ponto em comum, ou seja, elas vão se cruzar somente em um ponto. Só que qual a diferença entre elas? Que quando a gente trabalha uma reta concorrente que é perpendicular, elas vão se cruzar em apenas um ponto e vão formar entre elas um ângulo reto. Um não, né? 4 ângulos retos, que são esses ângulos aqui, ó, com quadradinho, que são os ângulos de 90 graus. Toda vez então que elas se cruzarem assim e formarem ângulos de 90 graus, significa que elas são concorrentes perpendiculares. Beleza? Até isso, galera. Até mais.